o nosso sentimento com relação à natureza. O problema é que nós produzimos por lucro e o lucro precisa aumentar a escala produtiva mais e você tem que jogar coisa na natureza e sugar coisa da natureza. Então eu acho que é apostar talvez demais no idealismo, dizer, olha, porque você não se vê assim, não se reconhece. E acho que hoje em dia a razão cínica domina muito mais. Não, eu sei perfeitamente, mas a vida funciona assim. Então eu acho que a gente não tem que mudar, mas eu acho que a gente não tem que mudar tanta ideia, a gente tem que mudar como é que nós organizamos a vida. E essa é uma tarefa de natureza política, tem a ver com poder. Mas, por exemplo, Belo Monte destrói uma cachoeira que é considerada sagrada. Isso aí eu acho que tem um conflito aí de mundos. Porque, é verdade. Porque aí você tem... e é material, porque você pode falar que vamos dizer, a entidade das águas não existe. Mas para muitas pessoas e povos ela existe, né? Inclusive ela pode dialogar com ela de várias formas, tomando substâncias, sendo capturado por ela, sonhos, né? Então tem uma questão que é um pouco que no Marx eu abordo um pouco, assim, que na verdade a gente, até para manter a vida no planeta, a gente tem um desafio que eu acho que está em aberto. A gente tem um planeta, mas tem muitos mundos, né? Não tem, o mundo não é o mesmo para todo mundo, né? No sentido diferente do que você falou antes, né? Mas também dialoga com isso, né? Ou seja, que o mundo para um Yanomami, para um Guarani Kaiowá, não é exatamente o mesmo que o mundo da mercadoria, embora eles estejam vivendo, porque uma coisa que também que eu acho que os povos indígenas podem ajudar em muita coisa, inclusive na nossa sobrevivência, é pensar também o capitalismo como um sistema feiticeiro. Então eles também são enfeitiçados pelo feitiço do capitalismo. Eles não estão fora disso. Eles podem até dar elementos, vamos dizer, de outras interações entre naturezas e culturas. Mas esse bichinho aqui, ele é sedutor. Ele é um feitiço, né? Uma das páginas que eu acho mais interessantes do Marx, por exemplo, é do fetichismo da mercadoria, que ele vai retirar do português, inclusive, no contato vamos dizer, seria uma antropologia portuguesa no contexto do continente africano, né? Então são os mesmos fetiches que depois vão inspirar Picasso e que vão ser muito importantes na arte moderna, né? Por isso que as separações também não existiria surrealismo, boa parte da arte moderna, da arte abstrata depois, sem esse contato, né? Tanto do Polo dos Estados Unidos quanto o Picasso, que está influenciado diretamente no que viveu no Museu de Antropologia de Paris. Então tem essa própria questão da arte, né? Que você vai ver que eu acho que também tem uma relação com essa questão da mercadoria, da produção, ou seja, se a gente direcionar a nossa existência para essas atividades criativas, eu acho que também é parte de uma solução. Eu acho, só tentando complementar, dialogando com o Marx, mas se você pensar a própria resposta que dá Veras Ázovas sobre o desenvolvimento russo, tem um pouco a ver com isso, né? Quer dizer, não necessariamente os processos de desenvolvimento são lineares e são similares nos diferentes povos. Você pode buscar novas formas de desenvolvimento a partir da realidade própria, singular daquelas culturas, que também pode valer para a tecnologia, né? Você podia explicar esse debate da Veras Ázovas? Acho que o pessoal não conhece. No final e ao cabo, é uma questão de poder, é uma questão de política. No final e ao cabo. Não, eu acho que as questões essenciais, por exemplo, do concreto. Por exemplo, o problema fundamental, talvez, da Amazônia seja o problema do Pacto Nacional de Desenvolvimento de incorporar o agronegócio. Aí você dá com a expansão das fronteiras agrícolas de um dado modo que é a grande propriedade, que é destrutiva. Se fosse a pequena, não seria. Se fosse através de processos cooperativos, talvez não fosse. Mas muitas pequenas propriedades são destrutivas também. Não, eu sei, mas povos pré-agricultura mas um enfrentamento com a divisão internacional do trabalho que nos é... Mas povos pré-agricultura, nômades, bons selvagens, destruíram a megafauna em todos os continentes, né? Desertificaram lugares. Então esse ser humano pré-capitalismo, inclusive pré-sociedade de classe, destrói as coisas também. Eles não destroem às vezes mais porque eles são pequenos.
Se fossem maiores, distribuíam em maior quantidade, né? Então, o capitalismo aumentou os nossos meios de destruição humanos nas árvores e os nossos meios de destruição da natureza. Racionalizou, né? O capitalismo foi capaz de... Potencializou do ponto de vista técnico, aumentou a escala da destruição. Mas acho que aumentou a escala da emancipação também. Essa coisa da gente poder trabalhar pouco e viver bem, e poder discutir filosofia e fazer arte. Mas essa é uma questão política. Por exemplo, quando o MST trabalha forma de cooperativa em convívio com a natureza, você pode disputar isso O Salles vai politicamente. dizer que as sociedades da abundância já existiam para alguns povos, que eles trabalhavam super pouco. Inclusive, a questão do trabalho, isso eu acho que é uma coisa muito importante do Não, é por isso que eu falei do trabalho com abundância material ao mesmo tempo. É contra o trabalho, né? Exatamente. Né? Porque até o exemplo lá do Marx, quase todos os exemplos aí foram citados quando ele vai para a coisa mais prática, que é como é que era? De manhã... Pescar de manhã, caçar à tarde, fazer crítica literária. Então, as fronteiras do trabalho e da vida são, e de alguma forma o capitalismo contemporâneo coloca isso, né? Quando o exemplo do Facebook eu acho interessante. Se a gente trabalha para o Facebook, a gente está trabalhando fora da área de trabalho. E a dimensão dos povos indígenas, de novo, são muito contemporâneos, e eu acho que isso tem a ver também com uma questão da apropriação tecnológica, que não tem tanta diferença entre trabalho e vida, né? Mas não no sentido da vitória do comunismo, mas no outro, de um ubercapitalismo, né? Ou seja, então que a gente está trabalhando o tempo todo, produzindo dados, né? Por que o Dória está querendo vender os dados do bilhete único? O que quer dizer isso? Quer dizer que os dados dos deslocamentos, né, que são, o nômade, todo mundo é nômade nesse sentido, todo mundo está se deslocando, né? São milhões que atravessam a grande São Paulo todos os dias para ir trabalhar. Então, esses dados são preciosos, porque a gente está produzindo esses dados. Então, tem uma questão aí que... Então, a gente produz dados indo para o trabalho, no sentido formal, para quem tem um trabalho formal, né, com horário e tudo mais. Então, está indo, ou está se deslocando, está produzindo esses dados que são capturados e têm muito valor, né? E com Big Data e tudo mais, são processados, né, graças ao progresso tecnológico, para dominação e para vender e tudo mais. Mas eu queria só falar uma coisa do feitiço que eu acho que é importante. Então, se o capitalismo é feiticeiro, o problema é que o que a gente chama de modernidade falou que isso que não existe feitiço. Então também não existe quem desenfeitiça. Então acho que esse é um pouco o desafio. Se você quer ir em direção ao comunismo, eu acho que tem que ter um movimento de desenfeitiçamento. Mas como que isso se processa? Eu não sei, né? Não é... realmente é uma questão. Se você tira o celular de qualquer população, de qualquer país do mundo, tem uma revolução imediata. Não sei qual vai ser o resultado dela, mas aí... Vamos fazer antes dos comentários finais, vamos levantar mais três pessoas. Que tem duas perguntas que não foram respondidas, né? Mas a gente volta para elas para terminar. Então, só para, se tem gente que quer falar alguma coisa e não pôde falar ainda, para garantir o espaço de fala dela. Temos duas, tem mais alguém? A última chance. A pergunta dele precisa ser... Não, mas ela vai ser respondida Vai ainda. ser respondida.